Fala galera, aqui é o Felipe e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como não repetir código HTML utilizando componentes personalizados. Então, eu já deixei previamente aqui um aplicativo criado, que eu tenho aqui simulando como se fosse um blog, um aplicativo de um blog, e quando eu clico no artigo, eu posso ver ele em tamanho maior, beleza? Então, mostrando aqui rapidamente o que foi desenvolvido, eu tenho aqui a página Home. Nesta página, eu apenas listo os artigos, beleza? Então, eu tenho aqui um array de artigo, estou carregando todos esses artigos aqui e exibo eles no HTML. Então, aqui eu tenho uma lista e para cada artigo dessa lista, eu crio um ion card e se eu clicar no artigo, eu posso abrir ele, que é a outra página. Aqui na página de Details, eu apenas recebo o artigo e vou exibir ele na tela. Então, note que aqui o HTML é exatamente igual o que eu tenho aqui para exibir cada artigo. Então, se no futuro eu precisar dar alguma manutenção aqui e mudar isso, eu vou ter que mudar aqui também. Para evitar isso, a gente cria componentes personalizados. E eu vou te mostrar agora como fazer isso. E vou criar aqui um componente que eu vou chamar ele de artigo. Então, eu vou digitar aqui Ionic G Component artigo. Beleza? O componente foi criado. Eu vou vir aqui agora em componentes na pastinha que ele criou. Note que, como eu usei o Ionic CLI, ele criou esse componente módulo aqui. Isso daqui é porque eu estou usando o Lazy Load. Então, quando você cria as coisas pelo Ionic CLI, ele usa o Lazy Load. O Lazy Load nada mais é do que o Ionic só carrega as coisas a hora que você for usar. Isso vai melhorar o desempenho do seu aplicativo. Pode ver que cada página minha aqui tem um arquivinho de módulo também para poder usar o Lazy Load. Então, tudo que eu estou te mostrando aqui vai funcionar apenas se você estiver usando o Lazy Load. Se você não estiver usando o Lazy Load, tudo que você criar, você vai precisar importar aqui no App Module. No caso desse exemplo, eu não vou precisar por causa do Lazy Load. Voltando para o componente, eu vou abrir aqui o arquivo que ele gerou do TS. Note que ele já deixou algumas coisas aqui, só que a gente não vai usar nada disso. Então, eu vou apagar aqui o construtor também. Aqui, eu vou ter um artigo do tipo artigo. Isso daqui é a minha classe que está lá em Modules, beleza? É a que está aqui. Então, o artigo tem título, tem autor, tem a data desse artigo, a imagem dele e o texto. Então, eu tenho esse artigo do tipo artigo e para ser um componente, eu preciso passar isso no componente. Por exemplo, a imagem tem a propriedade src. E aqui no caso do artigo, a propriedade vai ser o artigo também. Então, eu preciso colocar aqui um annotation que vai ser o input. Esse input ele é do próprio Angular, beleza? Então, já importou aqui automaticamente. Se você quiser dar um nome específico para essa propriedade, ou você renomeia aqui, ou você coloca o nome aqui, beleza? Então, está pronto aqui essa parte. Agora eu vou para o HTML desse componente. Então, eu vou vir aqui, igual eu tinha mencionado, o componente vai ter o mesmo HTML das duas páginas. Então, eu vou copiar aqui essa parte do ion card e vou colocar aqui. Nesse momento, você pode reparar que ele está dando alguns erros aqui de não reconhecer os componentes do Ionic. Se você executar o aplicativo e tentar usar o componente, ele vai falar exatamente esse erro para você, que você está usando componentes que não são reconhecidos. Então, como resolver esse problema aqui? É só vir aqui no Component Module que o Ionic criou, beleza? E você vai importar aqui o Ionic Module. Não esquece de importar ele aqui. Beleza? Isso vai fazer que esse componente aqui reconheça os componentes do Ionic. Daqui a pouco ele vai sumir com um erro aqui na hora que eu mandar dar um build ou rodar a aplicação. Beleza? Então, se você não fizer esse import, vai dar erro aí na sua aplicação. Lembrando que no App Module também tem esse Ionic Module, que é aqui. Só que aqui ele faz um for root. Aqui você não precisa fazer nada, apenas importar. Beleza? Vou fechar o artigo aqui. Vou fechar todas as páginas também. Recapitulando aqui o artigo, ele tem um input que vai ser do tipo artigo
e o HTML dele. Beleza? Ó, ele já reconheceu aqui agora os componentes do Ionic. Feito isso, agora é só eu usar. Para eu usar, um detalhe importante aqui, que é o selector. O selector vai ser aí a tag do seu componente. Então eu vou copiar ele aqui, vou vir aqui na página home, vou substituir todo esse conteúdo aqui pelo que eu estava falando. Então vai ser artigo, beleza? Então esse é o selector. Se eu mudar lá para qualquer outra coisa, eu tenho que mudar aqui para essa coisa também. E lá a gente criou uma propriedade que chama artigo. E aqui eu vou receber então o próprio artigo. Vou receber entre aspas e vou deixar aqui. E agora eu vou comentar aqui rapidamente os dois e vou rodar para você ver a aplicação em branco. E depois eu vou descomentar aqui e vou te mostrar um erro que vai acontecer e como resolver esse erro. Então eu vou rodar aqui no Ionic Server e vou te mostrar o que aconteceu. Beleza, o aplicativo já abriu aqui. Você pode perceber que ele está todo em branco, não está exibindo nada. Então eu vou voltar aqui agora na home HTML, vou descomentar essa parte aqui do componente, vou deixar ele aqui e vou salvar. Se vai acontecer um erro na tela, que é o mesmo erro que eu te falei que ia acontecer lá do componente, eu vou te mostrar o erro e depois vou te mostrar como resolve. Ó, beleza. Ele falou aqui, ó, que não é possível fazer o bind, que esse componente aqui ele não é reconhecido pelo Angular e tal. Então, como resolver isso? Como eu estou usando aqui o Lazy Load, eu vou precisar vir aqui no Ionic Module da home, beleza? E vou precisar importar o módulo de componentes, que é esse cara aqui. Então, eu vou copiar ele aqui, vou vir aqui no Imports, antes do Ionic Module, vou dar um Enter e vou importar ele ali. Fazer o import, beleza. Isso aqui vai fazer com que a página passe a reconhecer o componente, beleza? Vou mostrar aqui agora. Pode ver que funcionou normalmente, então o componente já está aqui bonitinho. Agora eu vou voltar aqui e vou substituir lá também, onde é os detalhes do artigo, pelo mesmo componente. E lá eu preciso fazer a mesma coisa. Então eu posso substituir tudo aqui pelo componente, e eu também preciso vir aqui no módulo dele, copiar aqui o componente módulo e importar aqui para que ele reconheça. Se você não estiver usando o Lazy Load, é só você importar tudo isso aqui que foi criado, tanto o componente quanto a página, lá no app module, que é esse arquivo aqui. Você precisa colocar aqui no Imports e aqui no Entre Components, beleza? Eu vou salvar e vou te mostrar que agora ele vai exibir também lá no aplicativo o mesmo HTML. Funcionou perfeitamente. Agora eu evitei a repetição de código, criei um componente específico para isso daqui e em tudo quanto é lugar que eu quiser exibir um artigo no meu aplicativo, é só usar esse componente. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí seu curtir, compartilha aí com algum amigo. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a Ionic, na descrição desse vídeo tem um link para o mini curso online e gratuito. E eu deixei também dessa vez o código-fonte aí, para você dar uma olhada lá e comparar com o que você está fazendo para ver se está tudo certinho. Beleza? Valeu!